Oi, gente! Mais um episódio incrível aqui no podcast do Lado da Lá. E eu tô com uma menina que tem uma voz tão suave, tão leve, tão meiga e leva tanto a palavra de Deus, tanto um pedacinho do céu. A gente estava ouvindo ela aqui agora um pouquinho e eu tô com ela. A Liz, gente. Prazer, Liz, ter você aqui com a gente, contando um pouquinho da sua história, do seu testemunho. Conta pra gente, você veio de uma família cristã, como que foi o seu encontro com Jesus? Bom, a honra é toda minha estar aqui nesse momento. Amo a vida de vocês já, vocês são muito maravilhosos. Bom, a minha caminhada cristã já foi desde cedo, né? Desde criancinha eu nasci em um berço evangélico, né, como dizem. E eu sempre estive na igreja a minha infância inteira, assim. Mas o meu encontro com o Senhor verdadeiramente foi quando eu tinha 9 anos de idade, né? E foi num culto comum na minha mente, onde o Senhor tinha marcado já um encontro comigo. E naquele dia eu fui batizada no Espírito Santo. Foi um combo de coisas, né? Eu verdadeiramente senti a presença do Senhor ecoar dentro de mim e marcou minha vida para sempre, né? Então, quando o Evangelho ele gera transformação em nós, é algo que marca verdadeiramente, é algo que fica ali, ó, fincado em nossos corações. E foi um momento muito especial. Foi onde eu encontrei o Senhor com os meus 9 anos de idade. Ai, uau! E conta pra gente uma experiência que você vivenciou com Deus sobrenatural, assim. Olha, eu sempre falo sobre ela porque é algo que verdadeiramente transformou a minha vida, assim. Eu tive a oportunidade de ir a um evento da Dunamis, a fazenda Dunamis Farm, e eu fui no Mega Cru em 2023, e eu tinha profetizado no começo do ano, o evento é no final do ano, eu falei, mãe, todo mundo falando desse evento, os jovens e tal, e eu, mãe, eu não sei como, mas eu vou nesse evento. Uau. Eu profetizei. E eu esqueci completamente. Sim. Minha mãe guardou aquela palavra. Sim. Mas eu esqueci. Passou janeiro, fevereiro, março, abril. E aí, em novembro, um moço foi pregar na minha igreja. E eu estava ministrando nesse dia. E aí, ele sentiu de Deus de me presentear com a ida a este evento. Uau. E tudo já começou de uma forma sobrenatural, porque era em cima da hora, faltavam 3 dias, gente, pro evento. E o cara me encontrou, me chamou e falou, você vai no evento, tal, você pode? Eu falei, posso, claro que eu posso. Coisa de Deus mesmo. Tal, sim, eu falei, mãe, você lembra, mãe, das coisas, mãe, que eu tinha te falado? Ela, eu lembro. E meu coração ardeu quando você falou. E aí, naquele evento, foram 4 dias impactantes, cheios da presença do Senhor. Mas houve um dia, era uma bateria de pregações, né, por dia. E teve uma pregação em específica que foi do Theo Hayashi. E ele ministrou, foi uma ministração muito maravilhosa. E no final teve aquele momento de fluir do Espírito. E naquele dia eu me rendi de uma forma que eu nunca tinha me rendido antes. E quando eu estava lá no chão, na presença de Deus, ao meu redor tudo silenciou. E eu comecei a ouvir pulsos frequentes, mas não eram pulsos comuns, eram de uma batida de um coração. Uau. E o Espírito Santo ministrou para mim. Eu tô permitindo com que você ouça as batidas no meu coração. Uau. E aquilo ecoa dentro de mim até hoje, sabe? Eu não sei explicar, mas o coração de Deus pulsa dentro do meu interior, pulsa dentro de mim. E é o que me move, é o que me faz verdadeiramente... Olha, eu tô sentindo o reino ecoar dentro de mim. Eu sinto a manifestação da glória de Deus dentro de mim. Eu não posso parar, eu preciso continuar. Existe uma missão, existe uma visão. E desde esse dia, o Senhor tem ministrado muitas coisas ao meu respeito, assim, ao respeito da verdade do reino de Deus sobre mim, para mim. Então, essa foi a experiência mais palpável e mais maravilhosa que eu já tive em toda a minha vida. E eu super indico, né? Eu sei que Deus tem formas diferentes de trabalhar para a vida de cada um. Não necessariamente você vai ouvir a batida do coração do Senhor, mas é incrível. Se eu pudesse... Porra, olha aqui, enfiar, né? Vamos ouvir isso aqui é surreal. Nossa, com certeza, gente, distribuiria, assim. Mas o Senhor tem um trabalhar diferente na vida de cada um. É individual. Mas né? As experiências com Deus, elas são sobrenaturais, né? Sim. Não tem como a gente viver uma experiência natural com um Deus sobrenatural. Então, essa experiência ecoa dentro de mim até hoje. E a música entrou na sua vida? Conta um pouquinho pra gente. Sim, ó, meu pai, ele é produtor musical. Então, eu nasci num lar cristão e nasci em um lar musical, porque meu pai, desde quando eu nasci, já tava tocando lá uma musiquinha, entendeu? Já tava com um violãozinho. Então, e profetizando. Tá profetizando. E algo muito especial é que quando eu estava dentro da barriga da minha mãe, chegou uma profeta de Deus
cheia da unção de Deus. Ela colocou a mão sobre a barriga da minha mãe e começou a gritar: Liz, Liz, as nações te esperam. E eu comecei a revirar dentro do útero da minha mãe conta até hoje. E a gente não entendeu, né, naquele momento, a gente não sabia qual era o meu chamado. Sim. Mas tudo foi se alinhando os pontos, porque meu pai, dentro do meu lar, um produtor musical, uma pessoa que entende de música, eu convivi minha vida inteira com a música e isso começou a ecoar dentro de mim de uma forma diferente. Olha, a música. E lá em casa todo mundo é afinadinho, eu tenho mais 2 irmãs, a gente ama cantar. Realmente é um lar musical. E meu pai, ele foi plantando sementes musicais e culturais mesmo no meu coração. Então, a música e Cristo, o Evangelho, sempre esteve presente na minha vida, né? Então, foi algo muito intencional de Deus. Falou, você tem que ser isso aqui, entendeu? Sim. Foi um caminho muito, muito amplo e muito claro, né? Então, a música sempre esteve na minha vida. E como que foi a sua primeira experiência com a música, a sua primeira apresentação? Olha, eu fui chamada para... Porque, assim, não tinha ninguém para cantar nos cultinhos de quarta-feira à tarde. Sim. E aí, todo mundo procurando alguém para ser um ministro e tal. E eu tinha 12 anos. E eu falei, mãe, eu acho que eu posso ajudar, né? Poxa, você fica falando que eu sei cantar afinadinho. Eu posso tentar ajudar e tal. E aí meu pai falou, não, claro, a gente ensaia tudo antes, a gente canta no quarta-feira, eu e você, meu pai no violão, eu na voz ali, a gente canta no culto e ajuda a igreja. E começou. Comecei a cantar, eu nem sabia cantar direito, gente, nem sabia. E cantava lá devagarzinho e tal, e isso foi crescendo, sabe, dentro de mim, esse anseio, entender, na verdade, o propósito e a visão de reino que precisava ser aplicada para aquele tempo e que precisava ser perpetuada por um longo prazo, sabe? Sim. E o Espírito Santo foi ministrando só ao meu coração, porque, a princípio, houve um levante muito grande para que eu não fizesse isso. Mas o Senhor trabalhou de diversas formas ao meu coração e a partir dos meus 12 anos eu comecei a estudar, aprimorar os dons e talentos que o Senhor tinha me entregado para que eu pudesse viver aquilo que Ele tinha sonhado para mim, né? Então, desde os meus 12 anos, estou nessa caminhada musical. E vivendo esse chamado, sendo tão nova, né? E a gente vê a sua maturidade, né? De falar de Cristo, as suas experiências no seu meio, né? Como são muito jovens, como que você faz para lidar com isso, né? Com o mundo e sendo cristã, louvando a Deus? Como que as pessoas veem isso? Olha, eu costumo falar para os jovens, para a galera que está comigo, para a gente silenciar os ruídos externos, para que a voz de Deus fique clara ao nosso interior, aos nossos ouvidos espirituais. Porque muitas vezes a gente está em muitas multidões, a gente está em meio a multidões, nós estamos em muitos lugares e às vezes são tantos ruídos externos, a voz da multidão ecoa tão alto que a voz de Deus ela se torna tão pequena, sabe, em meio a tudo aquilo. Então, o que eu digo é, silencie os ruídos externos para que você possa ter a clareza da voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela é inconfundível, né? Então, quando a gente ouve ela, por mais que Deus esteja sussurrando, a gente tem que estar muito aberto e sensível para conseguir abraçar aquilo que o Espírito Santo está ministrando para aquele tempo, para os nossos corações. E aquilo que Deus tem para nós jovens é para a gente ir para cima mesmo, porque nós somos fortes, nós somos corajosos, nós temos força em nós, nós temos o espírito de ousadia em nós. Então, a gente tem que ir para cima mesmo e silenciar o inferno, silenciar as demais vozes, silenciar os ruídos externos para ouvir verdadeiramente aquilo que o Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações. Que benção. E como que você faz, qual o seu hábito de devocional diário, assim, para buscar a presença de Deus? Você fala assim, um passo a passo? Um passo a passo. Tem um passo a passo? Eu sigo umas regrinhas, assim, não que seja uma regra, né? Que o devocional, ele é um tempo seu com Deus. Sim. Mas eu já começo, assim, gosto muito de fazer de manhã. Sabe as primícias ali? Tem gente que não consegue, não é uma regra, gente. Mas eu gosto muito de entregar meus primeiros minutos, minhas primeiras horas do dia ao Senhor. Então, eu inicio com uma oração, abro a minha Bíblia, peço para o Espírito Santo abrir meu entendimento, meus sentidos espirituais, para que eu possa entender tudo o que está escondido, os tesouros de Deus escondidos ali na palavra. Peço para que o Senhor torne os meus ouvidos audíveis, a voz dele. E depois de ler a palavra, eu canto uma música para Jesus. Isso é muito importante, ministros, inclusive. É muito importante você cantar músicas ao Senhor, porque se ao passar do tempo você só cantar músicas na sua igreja, vira uma performance. Porque não faz sentido você cantar músicas, louvores apenas num altar com pessoas te vendo, com o microfone na mão, e no seu secreto você não cantar uma música para Deus. Às vezes você não tem tempo, tal, correria total, mas priorize o reino de Deus. Priorize que o Senhor ouça a primícia da sua adoração, sabe? Não apenas quando você está ali no altar e tal, e com o microfone, com as pessoas te vendo. Não é sobre isso. Existe um secreto. E o secreto
na verdade, o altar é a extensão do seu secreto, né? Então, vamos sempre, né, caminhar nesse viés. Eu gosto muito de cantar louvores ao Senhor e depois fecho com uma oração, assim, minha regrinha, assim, meu passo a passo. Tem um louvor que você esteja apaixonado, que você carrega desde lá da sua infância, que leva com você até hoje, que tem dias que você acorda e fala, nossa, hoje eu preciso escutar esse louvor. Gente, a música que eu mais tenho ouvido é ele, do Drops. Maravilhosos, né, gente? Vou cantar aqui um pedacinho. Sim, canta um pedacinho pra gente. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejam, ele traz consigo a tua recompensa, ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Olha isso! Tô até chorando aqui. Glória a Deus. Gente, que presença maravilhosa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E Liz, conta pra gente, né, como que é a presença de Deus na sua vida, como você buscou, né, a presença do Espírito Santo, que hoje essa geração, esses jovens, né, falam, como que eu tenho um encontro com Deus, como que eu converso com Deus e ter essa presença, né, de ouvir a palavra de Deus, as inspirações, né, para você estar louvando no palco. Como que é isso para você? A presença de Deus, ela é um presente, né, para nós. Ela é aquilo que Cristo conquistou para nós naquela cruz, é a presença do Espírito Santo de Deus. E é um presente, a gente tem que entender isso. Lá atrás, eu tinha muito essa coisa, meu Deus, eu tenho medo de Deus. Sabe aquele temor, assim? Era algo ruim, não era um temor saudável, sabe? Sim. Era algo tipo, nossa, Deus, né? Aquela coisa toda. E muitas vezes, nós jovens, temos um certo receio, aquela certa insegurança. E o que eu diria é para você não dar ouvidos a essa insegurança, a essa incerteza em seu interior. Porque quando nós nos achegamos a Deus, todas as nossas incertezas, todas as nossas dúvidas, os nossos temores, eles se vão. E isso não é do dia para a noite, né? É um processo. E a gente só vai descobrir isso caminhando com o Senhor. Então, eu diria para a gente sempre abrir nosso coração, para que Deus ultrapasse nossos temores, para que Deus ultrapasse as nossas incertezas, para que Ele venha verdadeiramente ser presente em nossas vidas, né? Não tem assim uma regra, tipo, olha, gente, você vai lá, assiste a pregação da Camila Barros, pentecostal, coloca um corinho de fogo. Não é assim, né? É um processo que você vai vivendo, que você vai experimentando em Deus, né? Deus, Ele vai te dando pistas, né? Digamos, para que você venha encontrar a Ele. E algo que eu acho muito interessante é que nós, aqui, mesmo lendo a Bíblia, nós nunca vamos saber a totalidade de quem Deus é. Até porque na palavra, Ele não revelou a essência total de quem Ele é. Ele simplesmente revelou aquilo que Ele gostaria que nós soubéssemos de quem Ele é. Então, eu acho muito interessante porque vai ser uma busca eterna. Você vai começar a buscar e você vai descobrindo os atributos de quem Deus é e a essência de quem Deus é. Isso vai começando a gerar uma curiosidade em você, um anseio, tipo, nossa, eu preciso saber quem verdadeiramente o Senhor é. Sim. A sua essência, os seus atributos. Isso é muito especial. Então, é uma caminhada, assim, de pouquinho em pouquinho. Muita gente, às vezes, quer, vou fazer tudo, tal, vou jejuar 24 horas, fazer jejum de 3 dias e tal. Mas é um processo, sabe? Que nós venhamos permitir deixar o Senhor nos encontrar também. E verdadeiramente abrir o nosso coração para encontrar verdadeiramente a essência de quem Deus é. Dia após dia, pouquinho por pouquinho, assim, sabe? Pra gente ser conduzido ao sobrenatural dele. E Liz, tem dias que a gente tá desanimado, né? De buscar a presença de Deus. Ou querendo mesmo, às vezes, desistir do chamado que Deus colocou na nossa vida. Você já passou por alguns momentos assim? Sim. Aonde você se fortaleceu? Sim, a inconstância eu acho que é o maior desafio da caminhada cristã, né? Porque
dia após dia a gente tem que vencer. Ai, nossa, não queria, assim, já falei pra Deus, falei assim, hoje eu não queria fazer devocional. Senhor, eu já tô numa preguiça nessa cobertinha quentinha aqui. Né, que eu levantava lá e ia fazer na raça, e depois eu era tão restituída pela glória de Deus. E o que eu diria é pra ir sem vontade mesmo, porque vai ter dia que você não vai querer. Não vai querer. Seja sincero com o Senhor. Tipo, olha, Deus, tô fazendo aqui sem querer, tá? Sem querer. Mas eu te amo muito e eu não posso ficar um dia sem sentir a tua presença, sem ter nosso momento, sem te encontrar, sabe? Sem nutrir esse relacionamento. Então, o que eu diria é pra ir na força do ódio, às vezes, mas ir, não deixar de ir, não deixar de nutrir esse relacionamento. E hoje, qual que é a sua inspiração na música, na sua vida também? Olha, minha maior inspiração são os meus pais, porque em todos os momentos, assim, né, antes de tudo acontecer, antes de começar a cantar, antes de conhecer mais de Deus, eles me conduziram, sabe, a esse caminho. Eles me amaram, eles nutriram a minha caminhada cristã, mesmo sem eu entender muitas vezes. E tenho eles como minha total referência, assim, sabe? Na música, meu pai, na minha caminhada cristã, minha mãe, assim, são duas vertentes. Os dois entendem algumas coisas de ambas as partes, né? Mas são dois viés extremamente fortes que eu tenho dentro do meu lar, que eu carrego dentro do meu coração e eu honro eles como eu posso, assim, de todas as formas que eu consigo, porque eles me honraram, mesmo sem ter pessoas para ver ou pessoas para analisar essa honra, sabe? Eles me honraram no secreto, no meu lar. Então, enquanto eu puder honrá-los em público, no secreto também, vai ser um presente para mim. E verdadeiramente, eles são minhas referências, então tá tudo certo. Amém. Se fosse para deixar uma mensagem na tábua da Liz, assim, qual seria? O Senhor nos chamou não por palmas, e sim por almas. Existe uma vertente muito especial e verdadeira no Evangelho, né? Que é vidas para Cristo verdadeiramente. Quando a gente entende que não é nada sobre nós, nada sobre quem somos, sobre a música que a gente canta, sobre a palavra que a gente prega, mas sim sobre a essência de quem Deus é, todo mundo. Então, não é por nós, não é por aplausos, e sim por vidas que verdadeiramente devem e podem ser alcançadas através de nós, pelo poder que há no nome de Jesus. Então, é isso. Não é por palmas, e sim por almas. E qual que é o versículo da sua vida, assim, que você lembra com você? Nossa, versículo. Nossa, eu tenho alguns favoritos. Deixa eu ver. Um que te marcou, que sempre que você tá precisando, assim, ouvir uma palavra, você sempre lembra daquele. Olha, eu não lembro ao certo, mas está em Colossenses, que diz que nele tudo subsiste. Então, isso me tranquiliza, sabe? Traz uma paz, a paz que excede todo entendimento ao meu coração, porque eu não preciso procurar amor. Ele é o amor, nele tudo subsiste. Eu não preciso procurar a paz, ele é a paz. Nele tudo subsiste. Eu não preciso procurar uma cura, eu não preciso procurar um médico, porque ele é. Nele subsistem todas as coisas. Nele eu sou plenamente satisfeita. Em Cristo eu sou plenamente satisfeita. Então, é isso que eu carrego no meu coração. Colossenses, tá? Eu vou até... Acho que é Colossenses 3, tá? Em Colossenses 3. É um versículo muito especial. Nele tudo subsiste. Liz, eu tô apaixonada pelo teu testemunho. Gente, vocês não têm noção da presença que tá esse lugar aqui, não. Amém. Que Deus possa te abençoar cada dia mais, te enchendo com muitas inspirações para trazer muitos louvores pra gente. Que essa presença de Deus possa encontrar muitos jovens por onde você passar. Que Deus te capacite, que Deus encha o seu lar, a sua casa, em nome de Jesus. Eu senti muito a presença de Deus com você, de verdade. Eu estou impactada com a sua voz, com o seu testemunho, por ser tão jovem e carregar uma bagagem tão linda com Deus. Obrigada de verdade por estar entrevistando você. É uma honra ter você aqui comigo no podcast. Bem, eu que te agradeço. Você é maravilhosa. Vocês são maravilhosos, gente. Obrigada. E, gente, pra terminar, vamos deixar ela cantar mais um louvor, pelo amor de Deus, pra eu chorar mais um pouquinho. Eu vou cantar uma que é muito especial também, que é O Lamento de Israel. Eu cantei ela no programa do Raul Gil e teve uma repercussão muito frutífera e abençoadora. Não esperávamos, mas Deus tem suas formas de trabalhar e essa canção é muito especial pra mim, então acho que pra esse momento ela seria ideal. Amém. Chora, Israel.
chora, Israel. Babilônia não é o teu lugar. E clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Uau! Meu Deus, gente! Glória a Deus. Nossa, eu tô impactada, eu juro, eu tô sentindo muita presença de Deus aqui. Muito Glória a obrigada Deus, por essa amém. entrevista. Eu acho que a gente ganhou a noite. Amém, com amém. essa Glória a presença Deus. aqui. Glória a Deus. Feliz demais. Glória a Deus. Gente, curtam, compartilhem, manda pra amiga, pra tia, pra todo mundo, pra que esse projeto cresça e o nome de Deus seja glorificado.